Exato. E essa questão de se organizar justamente para fazer a renda extra. Eu sempre falo que é o empreendedorismo de transição. Tanto você pode fazer o caminho que eu fiz, que era mais confortável para mim, que era já monetizar os meus conhecimentos. Então, claro, é organizar uma pequena ementa de cursos ali que você consiga ministrar, de competências suas que com um pouco de esforço você consegue fazer virar método, né? Então, olhar para uma engenharia reversa é uma coisa que tá dentro da minha metodologia e que eu tive que fazer essa engenharia reversa e falar assim, poxa, como que eu aprendi a fazer isso, né? Que é o networking. Então, para mim é muito fácil, muito tranquilo me conectar com as pessoas, mas é uma competência minha. Tem pessoas mais tímidas que vão adorar esse conhecimento, né? Então, tudo isso, coisas que às vezes para você parece bobo, tem pessoas aí fora prontinhas para pagar. E aí vai exigir um pouco de esforço seu, de desconstruir o seu conhecimento, colocar em pequenas etapas, buscar algumas referências que confirmem a sua teoria, né, para não ser apenas vozes da sua cabeça, embora seja validado, é importante que você coloque, até para trazer credibilidade, que você coloque algumas referências bibliográficas para sustentar isso, e se organizar para monetizar. E nada impede, Freitas, de que você monetize com algo que não tem nada a ver com o que você quer. Por exemplo, a pessoa é comissária de bordo, é habilidosíssima em inglês e ela quer deixar de ser comissária para ser maquiadora. Se ela não consegue, até por conta da agenda de uma comissária de bordo, né? Ela não consegue vender as maquiagens dela por enquanto, e a rotina dela não permite, cara, vende curso de inglês, sobe umas aulas, monetiza com isso e vai fazendo seu caixa para no longo prazo você mostrar. E hoje eu maquiei uma noiva, hoje eu maquiei a mãe da noiva. E vai produzindo conteúdo, né? Então, faz o teu caixa de um lado e vai se posicionando do outro. Não necessariamente é um produto que você precisa expor que você está vendendo. Você pode expor para uma base específica. É para o meu condomínio só. Vou colocar lá no grupo do condomínio que eu dou as aulas de inglês. Enquanto na internet eu me posiciono como maquiadora. Né? Então você vai escolher para não contaminar a sua base. Porque senão você se torna aquela pessoa assim, hoje de manhã ela tava vendendo curso de inglês, agora tá vendendo maquiagem. De tudo, né? Então isso atrapalha o posicionamento. Então escolher, pro grupo da igreja eu vou vender um produto que é uma renda extra e pra internet eu vou vender algo que já vai me posicionando, uma competência, seja maquiadora, seja o inglês, o que quer que seja, já trazendo pra sua nova área de atuação. Se você fala muito, né, e eu aprendi que você fala muito disso também, né, que é a coisa de tudo se vende, né? Com certeza. Tudo se vende, né? Gente, essa semana você até fez alguns stories falando disso, né? E eu tenho no outro podcast, no De Freitas, um podcast que eu fiz específico disso, né? Perfeito. Falando disso. E queria que você entrasse um pouco nesse tema, né? Porque daqui a pouco a gente vai ter um bloco de perguntas da minha audiência, e esse é um dos temas que eu vi ali que tem, mas só dar uma adiantada sobre isso, né? Que é uma dúvida da maioria das pessoas. Perfeito. Que, tipo, beleza, eu quero eu quero ter uma renda extra, eu quero fazer uma renda extra. Ao somente vender alguma coisa que eu tenho em casa sobrando 10 canecas, eu vou vender minhas 10 canecas, é uma coisa. Mas como que a pessoa, ela descobre nela, que perguntas ela pode fazer para ela descobrir quais seriam esses talentos que ela tem para ela poder monetizar isso? Então, como que ela entende na cachola dela ali que tipo, não, isso daqui se eu fazer eu vou descobrir o que eu posso monetizar em mim, né? Que talento eu tenho? Tem um podcast que eu até cito nesse que eu fiz, do Primo Rico lá, o Primocast, que ele entrevistou o dono do Hotmart. Sim. E aí ele fala que um dos cursos mais curiosos que ele vende, e os caras estão ganhando muita grana, o cara, ele ensina a criar uma granja. Você falou, cara, como assim, né? Tipo, e hoje eu tenho uma reunião com uma pessoa que ela é perita criminal. E ela tem um curso de como o perito criminal deve se postar nas redes sociais. Perfeito. Você fala, cara, como isso, né? Exato. Então, e isso prova o que você fala, o que a gente vem falando muito. Mas eu queria que você falasse isso, assim, como que essa pessoa, ela identifica nela o que
qual é o talento dela, o mais curioso que possa ser, que ela possa monetizar. Eu falo que, geralmente, o que mais nós, às vezes até nem gostamos em nós, pode esconder o nosso talento. Então, eu sempre fui uma pessoa com muita habilidade com pessoas. Sempre fui, desde de criancinha. De fazer amizade, de falar com estranho, né? Criança fala, né? Não é fazer amizade, criança é falar com estranho, né? Falava com estranho na rua, minha mãe ficava louca com isso. E foi onde eu realmente comecei a me debater. Essa é uma ótima pergunta, porque eu falo assim, como eu ganho... Ok, sou uma pessoa boa com pessoas, como eu ganho dinheiro com isso? Sim. Né? Então, primeiramente, é baixar o seu auto-julgamento. Nós somos muito cruéis conosco. É muito fácil eu falar assim, Freitas, você é bom com comunicação. Mas não é fácil pro Freitas ouvir que você é bom com comunicação. Ah, bom com comunicação. Não sou. Sim. Né? Então, nós torcemos o nariz para todo e qualquer tipo de elogio. Então, o primeiro passo é ficar sensível para os elogios e até observações. Poxa, seu cabelo tá bonito. Foi você quem fez esse coque? Sabe? Poxa, esse bolo tá uma delícia, fofinho. Foi você quem fez esse bolo? Então, às vezes, eu tenho até acho que nesse livro eu menciono, eu tenho uma grande amiga que ela trabalhava com comércio exterior, super bem remunerada, e ela fez a transição de carreira dela para a área de gastronomia. E começou exatamente assim. Era ela que, vamos fazer uma jantinha? Vamos. Ela cozinha. É aniversário do Freitas, quem vai fazer o bolo? Eu faço. Então, ela percebeu que era muito fácil para ela. E ela, né, foi pelo caminho mais longo, fez gastronomia mesmo e tudo mais. Tem gente que opta, né, por se desenvolver de maneira mais autodidata. Então, o primeiro passo é baixar esse julgamento e olhar para coisas que você faz com muita facilidade e agilidade, que as pessoas ficam surpresas. Nossa, mas o bolo já ficou pronto? Nossa, mas você já fez um texto? Hoje nós temos o ChatGPT. Não vale, apesar de ser uma habilidade também, né, usar com maestria, você pode vender. O Freitas tem, né, bastante conteúdo sobre como usar o ChatGPT, mas às vezes você não vai pelo caminho do ChatGPT, você vai pelo caminho mais raiz, né, do copyright. Então, as duas formas você pode monetizar. Sim. Cara, eu escrevo muito bem, posso ser um copy, e eu escrevo muito bem e eu ensino para quem não escreve tão bem assim o caminho mais curto também, ou mais estratégico, digamos assim, que é você aprender a usar o ChatGPT de maneira estratégica. Então, tudo isso são coisas de, poxa, isso aqui, se eu organizar direitinho, alguém compraria? E também observar, eu falo, esse é um exercício bem legal. Olha na tua aba do Google, na tua aba do YouTube e também na tua aba da Amazon, se você gosta de livro, o que você tem consumido. Porque isso pode esconder uma grande habilidade, até mesmo uma grande paixão. Poxa, eu percebi que toda vez que eu tinha um tema livre ou um tempo livre, eu ia para a área de desenvolvimento pessoal. Tanto que um dos primeiros cursos que eu investi quando eu entrei nesse looping infinito da transição de carreira, foi um do Augusto Cury. E eu fui percebendo... E aí, gente, eu falo que depois que você vê, você não consegue mais desver. Sim. Todas as minhas pós-graduações eram na área de humanas ou gestão. A primeira foi enfermagem do trabalho. Tudo que eu fazia de curso livre, eu acabava indo para a área de desenvolvimento pessoal, pessoas e negócios. Então, eu fiz curso de planejamento estratégico, eu não tinha uma equipe, então eu fiz de curiosa. Eu fiz curso de aplicação de feedback, eu também não tinha uma equipe, então eu ia aplicar feedback em quem, né? Mas, enfim, tudo isso eu fui percebendo que ou era negócios, gestão estratégica de negócios, e aí entra a questão hoje de cultura organizacional, e também a área de pessoas. Então, do Augusto Cury, gestão de emoção, entre outros cursos que eu fui fazendo, Enneagrama, a própria ferramenta DISC, que eu fiz mais de 3 formações já na área. Então, tudo isso sempre foram paixões. E aí eu fui percebendo que isso vinha de muito antes. Quando eu fui para fazer faculdade, minha mãe falou assim, Thaís, você não vai fazer pedagogia? Mas não num tom de cobrança, porque ela era pedagoga, mas ela porque... já sentia isso, de pequenininha, eu ficava mais atrapalhando do que ajudando as professoras a tomarem leitura dos outros alunos. Então, minha mãe é professora, eu estudava de manhã e à tarde eu ajudava as professoras nas antigas salas de reforço, né? A tomar leitura dos alunos, até às vezes a corrigir atividades com 7, 8 anos. Caramba. Então, um outro insight é olhar para o que você fazia de criança. Bacana. Você brincava muito de escolinha? Você fazia muito show? O que você fazia quando você era criança? Você brincava de ser radialista, né? Então, às vezes, se você olhar
para os teus talentos naturais, você pode encontrar muita coisa. Tem uma outra grande amiga, que inclusive patrocinou o Ponto de Virada, a Tainara. Ela é administradora e hoje ela tem uma marca que foi a marca que fez o bolo do nosso casamento, fez os doces finos do nosso casamento, a Amorevo, que é sensacional. E ela também, ela cozinhava com a avó, tanto que a marca chama Amorevo, que é amor e vó. Então ela aprendeu a cozinhar com a avó, tem toda uma questão afetiva, né? Ela e o irmão dela, mas ela fez administração, se eu não me engano, trabalhou na área financeira, sofreu bastante, né? Fala que sofreu mais que a Maria do Bairro e se descobriu numa paixão de infância. Mas justamente porque... e aí, né, os nossos pais, muitas vezes por querer nos proteger, como que você vai ganhar dinheiro com culinária? Uhum. Né? Então vem toda uma questão também de nós nos despirmos um pouco dos nossos julgamentos. Claro, nós precisamos pensar na questão financeira, mas não é como que eu vou ganhar dinheiro com isso, né? Como que eu vou me destacar para ganhar dinheiro nisso? Essa é a pergunta mais assertiva. Porque nessa parte que você fala, assim, eu vejo muito, né, conversas que eu tenho tido com a galera assim mesmo, que o Brasil, né, ele tem essa cultura brasileira do quê, né? Do cara ser CLT, dele fazer concurso público, e ficar ali fazendo aquele quadrado. E tudo bem também quem opta por isso, ok. Mas muitas pessoas que elas têm essa vontade de empreender, elas ficam travadas dentro dessa caixa CLT, eu vou fazer isso e tudo mais, né? E elas não conseguem perceber nelas o talento natural delas, né? Exato. E eu acho importante que você falou dessa coisa da criatividade infantil, né? Eu tô lendo um livro que é do Walter Longo, que ele fala abaixo aos gurus, tá por aqui. Abaixo aos gurus, viva os guris. Uhum. Que ele fala que hoje a gente tá tão travado nessa caixa de estudos, de conhecimentos, que até a chegada da inteligência artificial, a gente precisa restituir essa criatividade infantil. Perfeito. Porque o que a gente pensava quando era criança, que vai fazer a gente ter um diferencial sobre a inteligência artificial, né? E não só isso, né, Freitas? Um dos primeiros livros que eu li nesse processo de transição de carreira, que inclusive foi uma indicação do Joel, é um livro do Thiago Matos, que é o Vai Lá e Faz. E lá tem uma parte muito pontual, né? Eu não sou mãe ainda, mas que eu vejo isso com os meus amigos, com os meus clientes, com os meus mentorados, que é a questão assim, uma criança ganha uma caneca de Natal agora. Ganhou da avó uma caneca de Natal que veio com aqueles biscoitinhos natalinos. E aí essa criança vai lá e coloca pra brincar de chá com as bonecas dela. E aí a mãe vai lá e fala assim, 3 tipos de mãe, né? A mãe que fala assim, não, vou tirar essa caneca aqui, não é pra brincar não, ela é presente, vou colocar lá no alto pra você não brincar e não estragar. Uhum. A segunda mãe, que é a mãe que fala assim, olha, cuidado, se quebrar, não tem outra. Né? E a terceira mãe fala assim, olha, cuidado, se quebrar não tem outra, você tá preparada, e eu não vou comprar outra, você está preparada para sobreviver com a falta da caneca, que geralmente criança quando gosta muito de uma coisa, surta quando quebra, quando perde. Então, essa terceira postura, ela é a postura de quem consegue incentivar os filhos a serem empreendedores, porque quando você vai abrir um negócio, você tem que saber que, olha, tem mês que você vai ganhar muito bem, até você ter um caixa previsível, é claro. Tem mês que você não vai ganhar tão bem assim. Eu mesma, né, erros que eu cometi na minha jornada. Meu primeiro final de ano foi bem apertado. Então, essa falta de previsibilidade, essa falta, né, de saber lidar com os erros mesmos, né? E as grandes startups hoje, elas têm essa cultura de tolerar o erro, ok, erramos. Qual que é o próximo passo? Uhum. Então, isso é muito importante na mentalidade do empreendedor e para formar crianças, né, e depois adultos que tenham uma habilidade emocional.